Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé e abrir a sua Bíblia no Salmo 130. Eu ia ministrar hoje o segundo tema do livro, o avivamento verdadeiro, e o tema é por que nós precisamos de um avivamento. Mas como você tem um livro, você depois lê na tua casa e você vai ver lá, porque o tema dessa semana é muito interessante. Ele responde por que é que nós precisamos de um avivamento. E a resposta básica que o pastor Edson Queiroz nos dá nesse tempo é porque há uma crise. Há uma crise na família, há uma crise pessoal, há uma crise na cidade, há uma crise no mundo, há uma crise do sistema econômico, há uma crise. E nós evangélicos, irmãos, nós cremos que as crises, elas não ocorrem por acaso. Nós cremos que as crises, elas surgem porque há um fator denominador, que é a questão básica, é o povo de Deus. O povo de Deus, irmãos, ainda que ele não seja a maioria sobre a face da terra, a terra depende da nossa postura, da nossa direção para com as coisas do Senhor. Então, irmãos, é muito importante, depois a gente vai até falar alguma coisinha na ministração, mas eu não vou ministrar o assunto da ministração de hoje, porque durante a madrugada o Senhor falou outra coisa ao meu coração, e a gente vai ministrar aquilo que o Senhor está falando neste tempo. Mas depois você dá uma lida e você vai entender por que é importante nós termos um avivamento para superarmos as crises. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 130, no versículo 1 até o versículo 3, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, seja os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e exaltamos nesta manhã mais uma vez. É a tua palavra, Senhor. Palavra que será ministrada, palavra que fala conosco, palavra que dirige sobre todas as coisas, Pai. Enche-nos com teu Santo Espírito. Fala comigo, Senhor, neste momento, assim como o Senhor falou comigo pela madrugada. Ó Deus, que o Senhor nos dê graça para transmitir aquilo que é a tua vontade nesta manhã, e de uma forma especial, que cada vida que ouve esta palavra, Senhor, possa colher uma porção necessária, o maná do Senhor para as suas vidas hoje, Pai, e possamos experimentar a bênção completa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de crise. Na ministração que eu tinha preparado antes, ele fala sobre a crise pessoal, fala sobre a crise da cidade, a crise da sociedade, fala sobre as crises que o país, que o mundo enfrenta. E há uma coisa interessante, queridos, que mostra o porquê é que nós estamos vivendo essas crises. E uma das razões nós vamos encontrar aqui no Salmo 130, no versículo 1, onde o salmista começa dizendo assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. É interessante, por que é que o salmista não clamou quando ele começou a afundar? Por que é que ele não clamou quando estava ainda a ponto de poder se agarrar em alguma coisa e segurar para não ser afundado? Por que ele não clamou quando ele podia colocar o pé numa parede do poço, quem sabe? Ou numa circunstância, quem sabe? E ele podia ter ainda condições de ter um respiro. Por que ele não clamou? A grande verdade, queridos, é que as pessoas estão se aprofundando no pecado. Na nossa sociedade que nós estamos vivendo, as pessoas estão se aprofundando no pecado, e cada vez se aprofundando mais no pecado. Para a tristeza do nosso tempo, nós hoje temos os recursos econômicos, nós temos as condições econômicas, nós temos uma qualidade de vida relativamente melhor do que tínhamos há 20, 30, 40 anos atrás. Mas a sociedade de hoje, inegavelmente, está mais ainda afundada, chafurdada no pecado. Eu fiquei muito feliz, pastor Guilherme, com a direção que o Senhor te deu durante a vigília na sexta-feira. E eu sei que você ministrou ontem sobre isso aqui. E o pastor Guilherme, quando terminou a vigília, saiu para poder ir ver. A gente sabe dessa realidade, mas foi ver nos bares, na vida noturna desta cidade. Você vai naquela região do Batel, ali naqueles barzinhos, tem fila que dobra o quarteirão para a pessoa entrar em algum lugar.
E essas pessoas estão ali, queridos. E para elas tudo está bem. Para elas o que importa é o prazer momentâneo, para elas o que importa é ter uma perspectiva de alegria, para elas o que importa é ter alguma coisa para satisfazer a sua alma. Mas cada vez que elas buscam satisfazer mais a sua alma, mais afundando elas estão no seu pecado. E nós na igreja, queridos, temos feito ao contrário. Na igreja que nós somos chamados a aprofundar no Senhor, nós temos procurado ficar na superfície. Dá a impressão que nós não queremos afundar completamente no Senhor. Dá a impressão que nós nos contentamos com a superficialidade da vida cristã. É triste, queridos, quando nós vamos assistindo, que nós hoje somos 42 milhões de evangélicos deste país, mas desses 42 milhões de evangélicos, a metade não faz diferença. A metade apenas faz volume, queridos. Ou seja, nós nos tornamos cristãos não praticantes, nós nos tornamos pessoas que estão na igreja por qualquer outra conveniência, por qualquer outra situação, mas a profundidade dos nossos relacionamentos com o Senhor são extremamente superficiais. E não faltam no nosso meio evangélico modas, costumes, não faltam alternativas para aquele que quer continuar na superficialidade. Para aquele que quer buscar a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Não faltam oportunidades para que as pessoas manifestem isso. E eu fico olhando, irmãos, e fico pensando, imaginando, como é que Deus está lidando com essa situação? Como é que Deus está lidando quando olha para a sua igreja, para a sua noiva? Eu ministrei lá em Porto Alegre uma palavra muito interessante nesse momento, sobre essa situação. A noiva do Senhor estava de véu e grinalda bonita, mas a barra da saia está suja. A parte mais importante do vestido da noiva está suja. A noiva precisa ser limpa, ela precisa ser apresentada ataviada no altar. A noiva não pode chegar no altar com a roupa remendada. A noiva não pode chegar no altar com a roupa manchada. A noiva não pode chegar no altar em farrapos. E Deus, irmãos, está trabalhando neste tempo para edificar a sua igreja, porque a sua igreja é a noiva do Cordeiro, que vai desposá-lo no último ato e vai assumir a eternidade com o Senhor na glória. Outro dia eu estava conversando com um pastor, e ele estava me dizendo o seguinte: sabe, pastor, um dos grandes problemas dos pastores hoje, eles amam as pessoas que compõem a noiva, mas eles não gostam muito da noiva, porque a noiva dá muito trabalho. A noiva nesse tempo tem dado muito trabalho. E aqui, irmãos, nós vemos o salmista colocando diante de Deus a sua vida. Ele diz: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Este homem não está bem, este homem está passando pela situação mais difícil da sua vida. Ele sabe que ele está no fundo do poço, ele sabe que ele está lameado, ele sabe que ele está preso, ele sabe que ele está enredado, mas ali naquela profundeza ele ousa clamar ao Senhor. Toda pessoa que desobedece a Deus, irmãos, vai para a profundeza. Quando Jonas vai à profundeza do mar, ele não vai porque é uma opção, ele vai porque ele rejeita a proposta de Deus para a sua vida, ele vai porque ele coloca o seu eu na frente das coisas de Deus. E todas as vezes, irmãos, que nós colocamos o nosso eu na frente das coisas de Deus, nós estamos dizendo para Deus que o plano e o projeto dele não é mais importante do que o nosso plano, do que o nosso projeto. Há uma frase, queridos, que é muito comum hoje, que diz assim: Deus quer que eu seja feliz. É evidente que Deus quer que você seja feliz, mas entre você ser mais feliz e ser mais santo, Deus deseja que você seja mais santo. Entre você ser mais feliz aqui na terra e você ter mais santo para poder entrar no céu, Deus espera que você se santifique para poder entrar no céu. Este salmista está clamando do fundo de uma situação terrível pelo lamaçal do pecado que vai lameando as nossas vidas e vai permeando os nossos pensamentos, vai permeando a palavra que sai da nossa boca, vai permeando a nossa vida, queridos. O pecado é uma coisa terrível, porque quando você menos imagina, você está completamente preso nele. Mas o Senhor está nesse tempo, irmãos. O Senhor quer levantar uma igreja sadia, uma igreja curada, uma igreja que sabe se relacionar com o seu Deus, uma igreja que busca o Deus não por aquilo que Ele pode dar, mas busca o Senhor por aquilo que Ele é em nossas vidas.
Por que é que este homem está perdido? Talvez este homem esteja perdido porque cometeu um pecado. E a grande realidade, queridos, é que toda vez que nós erramos e falhamos o propósito do Senhor, a nossa tendência nunca é voltar para o Senhor. A nossa tendência é continuar nos afastando do Senhor. Aquele filho pródigo, quando pede a herança do pai, quando ele sai da casa do pai, ele vai viver a vida que ele desejava viver. Ele vai vivendo, ele vai começando a viver naquele momento, naquela sociedade. Ele começa a se envolver com as coisas daquela sociedade. E quando ele percebe, ele está numa situação que não tem mais saída. E a Bíblia diz, irmãos, que num determinado momento, tudo que tinha para este moço comer era apenas comida de porco. Mas a palavra do Senhor mostra, queridos, que num determinado momento este moço se arrependeu. Num determinado momento este moço cai em si. Num determinado momento ele lembra que os trabalhadores da casa do pai vivem muito melhor do que ele como filho estava vivendo. Porque todas as vezes, irmãos, que nós erramos, pecamos, falhamos e permitimos que o pecado domine sobre a nossa vida e não consertamos com o Senhor e nós não buscamos a face do Senhor para resolver o problema, nós vamos nos afundando. E vai chegando, como diz a palavra do Senhor, um abismo vai gerando outro abismo, até chegar a um ponto em que a situação não tem mais reversão. Aos olhos humanos, completamente impossível. Não é por acaso, irmãos, que nós temos uma geração neste país de pessoas que estão drogadas há 10, 12, 15, 20 anos, que não tem mais cura. Existem pessoas que estão dentro dos reformatórios, dentro dos sistemas educacionais, para trabalhar essa questão educacional, para tentar reverter o quadro, que essas pessoas não revertem mais por conta de tudo aquilo que já se afundaram no pecado. Por isso, irmãos, o pecado é uma coisa séria, e é por isso que nós estamos em crise, e é por isso que Deus quer um avivamento, para levantar a sua igreja, para que empoderar a sua igreja, para que a igreja possa exercer o seu papel. Gosto muito, irmãos, deste versículo 3, onde o salmista olha, e ele olha para o Senhor, mesmo estando na profundeza, ele sabe quem é o Deus que ele serve. E ele olha e vai dizer, Senhor, mas se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? E aqui, queridos, há um alento para nós neste tempo. Há um alento para essa sociedade que está clamando por algo novo. Converse com os pais, com os professores. Essa semana mais um professor apanhou em sala de aula. Toda semana professores apanham em sala de aula de alunos. E não é aluno grande não, é aluno de 10, 12, 13 anos de idade. Vai nos postos de saúde e vê como é o atendimento. Os profissionais de saúde muitas vezes são xingados nos postos de saúde. As pessoas estão perdendo completamente a noção das coisas, irmãos. Nós estamos vivendo dias terríveis. Mas, irmãos, ainda há esperança, porque o Senhor ainda tem uma igreja sobre a face da terra, que está sendo trabalhada, está sendo ataviada, e enquanto a igreja do Senhor estiver na face da terra, o Espírito Santo de Deus estará operando aqui, e ainda há esperança para este mundo, queridos. É por isso que nós precisamos de um avivamento. Porque nós não podemos fazer a obra do Senhor na carne, nós não podemos fazer na boa intenção, nós não podemos fazer nas boas ideias, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus, pois só o Espírito Santo de Deus é que é capaz de entrar na profundeza do poço, no poço mais profundo, no lugar mais escondido, e tirar esta vida desta desgraça e colocá-lo no reino da luz. Somente o Espírito Santo. Portanto, o salmista, conhecendo o Senhor, sabendo que está numa crise, ele olha para o Senhor e diz, Senhor, se tu observar as iniquidades, quem é que subsistirá? E aí ele começa a apontar para o Deus, não o Deus que é capaz de julgar e mandar para o inferno, mas para o Deus que é capaz de ser gracioso, misericordioso, que estende as mãos, o Deus que toma a iniciativa de alcançar o perdido, o Deus que toma a iniciativa de transformar vidas, o Deus que renova mentes e corações, o Deus que transforma a expectativa da vida de uma pessoa. O salmista olha para a sua realidade, mas ele também olha para o Deus que existe sobre a face desta terra. Ele olha para o Deus que criou todas as coisas, e ele diz, Senhor, assim como o Senhor não olha a iniquidade, porque se o Senhor olhasse, ninguém subsistiria na tua presença. Senhor, ele vai dizer, contigo, Senhor, está o perdão para que seja temido. O
O perdão de Deus não é para você continuar pecando. O perdão de Deus é para você ter uma oportunidade de sair do seu pecado, de experimentar andar e caminhar com o Senhor, e você ser consertado, trabalhado, edificado na rocha para ser apresentado, ataviado no dia final, em nome de Jesus. É por isso que o Senhor é Deus, e Deus maravilhoso, porque Ele é capaz de perdoar as nossas falhas, é capaz de perdoar os nossos pecados, é capaz de trabalhar sobre as nossas vidas e de nos alcançar e nos colocar no seu caminho, para que o nome dEle seja glorificado, queridos. No Salmo 103, no versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: é Ele quem perdoa os nossos pecados, e é Ele quem nos sara, queridos. Essa sociedade está doente. O povo neste mundo está doente, queridos. As pessoas estão tão doentes que elas estão explodindo bomba para tudo quanto é lado. E não vai resolver o problema, queridos, porque há uma doença crônica na alma, no coração do ser humano, e apenas a luz de Jesus é capaz de iluminar e trazer a resposta a esses corações. No Salmo 103, queridos, no versículo 3, ele diz assim: olha, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O Senhor é aquele que redime a tua vida da perdição, no versículo 4, e te coroa de benignidade e misericórdia. No versículo 5 ele diz: é o Senhor quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Posso ouvir um glória a Deus, queridos? Quando você servia ao inimigo, você não tinha essa promessa, mas servindo ao Senhor há uma promessa de bênção, há uma promessa de cuidado sobre a sua vida. O Senhor é fiel para honrar as nossas vidas, queridos. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, no versículo 6. Ele faz notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Olha o versículo 8, queridos: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Aleluias. Deus, irmãos, tem uma capacidade de esperar, e Ele está esperando. Deus tem uma capacidade maravilhosa de esperar, e Ele está esperando. Ele está esperando uma igreja que se levante, Ele está esperando vidas que se levantem, Ele está esperando vidas que se consagrem a Ele, Ele está esperando para que mais e mais aumente aquela qualidade de pessoas que se colocam diante dEle, para que Ele possa reinar na glória com todos nós, em nome de Jesus. No versículo 9, o salmista diz: não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Às vezes, irmãos, nós fazemos coisas que Deus fica irado, assim como eu e você ficamos irados com alguém, quando alguém faz algo que nos desagrada. A diferença entre nós e Deus, irmãos, é que nós às vezes ficamos irados para sempre. Eu conheço pessoas que ficaram iradas por causa de uma discussão, e depois de 20, 30 anos não são capazes de sentar na mesma mesa com a pessoa e resolver os seus problemas. Deus não, irmãos, Deus também fica irado. Não pensa você que o cheiro da podridão desse pecado que reina no mundo não sobe diante das narinas de Deus. Deus fica irado, queridos. Mas a misericórdia de Deus, quando Deus olha para o pecador, Deus é capaz de separar os seus atos da vida daquela pessoa. Deus é capaz de ver aquilo que Ele colocou dentro daquela pessoa, porque Ele sabe que por pior que seja o pecador, aquele pecador tem um espírito que proveio da parte do Pai e que anseia por passar a eternidade com o Pai, e o Senhor também anseia pela oportunidade de passar a eternidade com aquele espírito. Porque aquele espírito não foi criado no lixo, aquele espírito não foi criado lá no inferno, aquele espírito foi criado por Deus antes da fundação do mundo, preparado para o Senhor, para estar aqui na terra neste tempo, para glorificar o nome do Senhor e passar a eternidade na glória. Você pode pensar muitas oportunidades que você pode fazer na sua vida aqui na terra, mas na eternidade, para onde você vai, só tem duas alternativas: ou você passará a eternidade com o Senhor na glória, ou você passará a eternidade sem o Senhor da glória. E o que vai acontecer no nosso tempo futuro, queridos, é determinado pela forma como nós vamos encarar a nossa vida aqui neste tempo. Nossa vida, queridos, como diz aqui no Salmo 103, ela é um tempo muito curto. Olha como Deus é maravilhoso em tratar com as nossas vidas. No versículo 9 ele diz: não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Se Deus fosse tratar conosco como nós merecemos, não sobrava um para contar a história.
Se Deus fosse passar um raio-x e Deus fosse completar, Deus fosse analisar as nossas informações, as nossas vidas, e Deus fosse computar os nossos pecados, não sobrava um. Por isso diz lá, não nos retribui segundo as nossas iniquidades. No versículo 11 vai mostrar como Deus trabalha conosco. Ele diz assim, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Queridos, Deus está trabalhando pela sua igreja, Deus está trabalhando por você, e Ele mostra o porquê no versículo 13, Ele diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, e lembra-se que nós somos pó, aleluias. Deus não está olhando para um super-homem e para uma super-mulher, Deus está olhando para um pó. Deus está olhando para um vaso de barro que é frágil. Deus está olhando para alguém que Ele criou, Ele formou, Ele enviou a esta terra num determinado momento, e Ele sabe de como nós somos feitos, Ele sabe quais são as nossas lutas, Ele nos conhece, queridos, e Ele quer abençoar as nossas vidas para que o nome dEle seja glorificado. No versículo 15 ele vai dizer, pois o homem são os seus dias como a erva, a flor do campo, que assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. A vida do homem é passageira, a vida do homem sobre a face da terra, ela pode ser esquecida, mas o versículo 17 vai nos dizer, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Amém, queridos? Essa é a bênção que o Senhor tem para mim e para você, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Gosto muito, queridos, do Isaías no 43, 25, onde ele diz assim, sou eu quem apago as vossas transgressões. É como se nós fôssemos escrevendo tudo errado, e Deus fosse lá na lousa apagando as nossas transgressões. Deus está corrigindo, Deus está trabalhando. É por isso que nós temos um Deus que nós podemos ter esperança. É por isso que nós temos um Deus que nós podemos saber que Ele é um Deus que honra, um Deus que abençoa, um Deus que trabalha sobre as nossas vidas, queridos. Abre lá em Miqueias, no capítulo 7, só para a gente fechar esse ponto. Miqueias, no capítulo 7, versículos 18 e 19. Miqueias está logo depois de Jonas. 7, 18 e 19. Esta é uma promessa que o Senhor fez lá para os israelitas, e que se cumpre sobre a nossa vida hoje. Eles ficaram com a promessa, nós já temos a promessa, amém, queridos? Miqueias, no capítulo 7, versículos 18 a 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluias. Lançará todas as nossas iniquidades nas profundezas do mar. Glória seja o nome do Senhor. E Deus não vai lá pescar as nossas iniquidades para jogar na nossa cara depois. Deus nunca nos acusa, queridos. Quem nos acusa é o diabo. O Senhor nos confronta em amor, nos disciplina em amor, para que possamos ser dele, completamente dele. Por isso eu quero agradecer a Deus desta manhã, juntamente com você, porque o Senhor é um Deus misericordioso, maravilhoso. E o Senhor, quando está olhando para mim e para você, não está olhando para os nossos pecados. Embora erramos, falhamos, mas Ele não está olhando para os nossos pecados, está olhando para nós, para a obra que Ele está fazendo. O que para nós é uma coisa impossível, para o Senhor é um acidente que Ele vai trabalhar e vai corrigir, porque o Senhor corrige aquele que ama. Então essa é a experiência que nós temos, queridos. E quem sabe você nesta manhã entrou neste lugar, e você ainda não teve uma oportunidade, queridos, de entregar a sua vida para o Senhor. Quem sabe nesta manhã, queridos, você está aqui,
mas você está afastado dos caminhos do Senhor. Você conhece a palavra, você sabe o que Deus já fez na sua vida, você sabe como Deus já operou, você sabe um monte de coisa. Mas quem sabe, querido, você num determinado momento, você disse assim: eu quero é ser feliz, eu vou buscar a minha vida. E você se embrenhou pelos caminhos terríveis, você caminhou por caminhos que não eram para ter caminhado, e quem sabe você tem lidado com os problemas, com a consequência desse caminho que você escolheu. Mas o Senhor está aqui nesta manhã para dizer para você que Ele não te rejeita, que apesar do meu erro, da minha falha, dos meus pecados, Ele não me rejeita. Ele não odeia, detesta o pecado que nós pecamos, mas Ele nos ama, porque nós somos criaturas dEle, querido. E o convite do Senhor nesta manhã é para você refletir, e para você experimentar um novo momento com o Senhor. O projeto de Deus, o trabalhar de Deus, queridos, é para que nós possamos ser cada dia mais íntimos dEle, para que nós possamos cada dia mais viver conforme essa dispensação da graça maravilhosa, que nos perdoa de todos os nossos pecados. Não há mérito nenhum do ser humano nisso, queridos. O mérito completo é do Senhor sobre as nossas vidas. Nenhum de nós tem mérito diante de Deus, porque se dependesse de nós, nós íamos continuar lá no lamaçal do pecado. Mas o Senhor é aquele que nos resgata, é aquele que nos resgatou. E se você nesta manhã quer fazer um novo acordo com Deus, se você nesta manhã quer voltar a conhecer algo de Deus que só Deus tem prometido, e você sabe o que Deus tem prometido para você, aonde você estiver, faça a sua oração com o Senhor no momento que nós vamos orar, e você vai fazer algo para Deus, e Deus vai derramar uma graça tremenda sobre a sua vida, e você vai ver um novo vento de avivamento vindo sobre você. A sua vida vai ganhar um novo sentido, um novo significado e propósito, e você experimentará o melhor que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Amanhã, Pai, nós queremos abençoar cada família e cada pessoa aqui representada, Senhor. E orando, Pai, por cada família, oramos também por aqueles que estão enfermos no nosso meio, por aqueles, ó Deus, que estão passando por alguma luta, alguma dificuldade. Oramos, ó Deus, por aqueles que querem, Senhor, aquele renovo que só o Senhor pode trazer. Deus, o Senhor é fiel e Tu és poderoso, Pai, para operar sobre cada vida nesta manhã, para operar sobre cada vida, Senhor. Obrigado, Jesus, porque quando o Senhor olha para nós, apesar das nossas limitações, e eventualmente quando erramos e falhamos, o Senhor olha para nós com um olhar de amor, e ainda sempre nos convidando para estar continuando, caminhando, para ser aperfeiçoados, para ser transformados segundo a imagem de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pela dispensação da Tua grande misericórdia, que tem operado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus longânimo, compassivo, misericordioso, o Pai que está sempre de braços abertos para receber o filho de volta a casa. Senhor, nesta manhã, Pai, se há algum irmão, alguma irmã que está, Senhor, afastado dos caminhos do Senhor e deseja, Senhor, voltar novamente, Deus, em nome do Senhor, derrama a Tua graça poderosa sobre esta vida, Pai. Que esta pessoa sinta aí aonde ela estiver o Teu abraço, o Teu cuidado, Pai. Renova a sua mente, renova a sua alma. Ó Senhor, livra-a completamente das coisas do passado. Deus, opera sobre esta vida nesta hora, e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos ministrar os dois elementos juntos, né? Vamos servir juntos. Você receba, depois você espere, para todos somarmos juntos em nome de Jesus. E pense naquilo que Cristo fez por você, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos cantar isso. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve.
Pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Pai Santo, nós te louvamos e exaltamos nesta manhã, Pai, porque o Senhor nos dá irmãos para caminharmos juntos, Pai. O Senhor provê pessoas para sustentar as nossas vidas, para suportar, Senhor, as nossas vidas, para abençoar as nossas vidas, Senhor. Deus, em nome do Senhor, nesta manhã nós abençoamos, Pai, toda a família espiritual que se reúne neste lugar. Senhor, nós clamamos por aqueles, Pai, cujo coração tem estado dividido. Clamamos por aqueles, Pai, cujo coração possa ter alguma mágoa. Clamamos por aqueles, ó Pai, por alguma razão possam estar, Senhor, desgostosos dos caminhos do Senhor. Meu Deus, restaura o teu povo, Pai. Nós somos um povo do Senhor neste lugar. Nós somos o povo do Senhor neste lugar, Pai. Meu Deus, obrigado pela direção do teu Santo Espírito, pelo mover e pelo prover do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por esta campanha de 40 dias de jejum, de oração, pela busca do Senhor em nossas vidas, Pai. Continua derramando da tua bênção, continua dando estratégias, Pai, à liderança da tua igreja, Pai, para que possamos fazer a tua obra enquanto é dia, para que o teu nome em todo seja glorificado, louvado, santo é o teu nome, em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor, querido. Aleluias, aleluias.